Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula, da nossa série de funções. Já vimos plano cartesiano, vimos também quando que é função, aquela relação entre conjuntos, quando uma relação entre dois conjuntos é função ou não. E agora a gente vai juntar os dois conceitos. A parte que nós vimos inicialmente do plano cartesiano, que é para construir os gráficos daquelas relações que são funções, certo? Então, vamos aqui, ó. Construção de gráfico. Eu coloquei aqui de uma maneira bem simples e resumida para que vocês compreendam de forma prática, tá? Então, como podemos construir o gráfico de uma função conhecendo a sua lei de correspondência, ou seja, a fórmula, né? Quando a gente tem uma formulazinha, como é que eu posso construir esse gráfico e conhecendo também o seu domínio. E aqui a gente vai lembrar que o domínio, são os valores que vão entrar no lugar do x, que são os valores de entrada da função. Então, se eu conheço a fórmula da função e o domínio da função, a gente consegue construir o gráfico dessa função. Então, tem duas situações. Quando esse domínio é finito, a gente vai fazer da seguinte forma. Então, se ele é finito, ele tem uma quantidade definida de elementos, certo? Então, a gente consegue enumerar quais são os elementos desse domínio, desse conjunto domínio. Então, como que a gente vai fazer? É parecido com o que a gente fazia naquela parte do diagrama, que a gente fazia, pegava aqui o conjunto A, o conjunto B, fazia a tabelinha e depois a gente conseguia fazer a relação do A para o B. Aqui vai ser bem parecida, vamos fazer a tabela e o segundo passo, ao invés de ligar no diagrama, relacionar os dois conjuntos pelo diagrama, a gente vai representar o par ordenado no meio, no plano cartesiano, certo? Então, os pontos obtidos vão constituir o gráfico da função. Então, vamos ver um exemplo prático aqui, que vocês vão entender um pouquinho melhor. Então, vejam só. Vamos construir o gráfico da função dada por y igual a 2x, com domínio menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, aqui a gente tem um exemplo de um domínio finito, onde eu conheço os valores desse domínio, consigo enumerar todos esses valores, e eu tenho aqui a fórmula da minha função, a fórmula que vai gerar a minha função. Então, o primeiro passo é aquela construção da tabelinha que a gente viu nas aulas anteriores, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui os meus valores de x e a gente vai lembrar que os valores de x a gente acha no conjunto D, que é o domínio. Nesse caso, nesse exemplo aqui, o domínio já está muito bem definido, são esses valores. Então, a gente vai atribuir aqui exatamente esses valores, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, tá aqui os valores do meu x, certo? Que são retirados do domínio da função. Aqui no meio a gente tem a fórmula da função, que a gente sempre vai pegar, a questão vai fornecer para a gente, no caso, e eu vou encontrar os correspondentes no y. Então, para isso, a gente vai pegar aqui, ó, no lugar desse x, somente nesse x, e vou trocar pelos valores aqui, cada um de uma linha aqui dessa primeira coluna. Então, vejamos, aqui eu vou ter, ó, y vai ser igual a 2 vezes o valor do x. Nesse caso, meu x vale menos 3. Vou botar um parêntese aqui, só para não deixar dois sinais juntos, né? Então, 2 vezes menos 3 vai ser igual a menos 6. Portanto, o valor do y é igual a menos 6. Eu poderia aqui até fazer uma outra coluna, ó. Uma coluna já com o par ordenado, que é primeiro o valor do x, depois o valor do y, ó. O meu x foi menos 3 e o meu y foi menos 6. Então, vou botar aqui, ó, menos 3 de entrada e menos 6 de saída, certo? Bom, seguindo nossa lógica aqui, o que eu vou fazer agora? Vou usar a fórmula novamente e vou trocar o x por menos 2. Então, vamos ter y igual a 2 vezes menos 2, que é igual a
menos 4. Então, coloco 4, menos 4, e vou botar aqui também já o par ordenado bonitinho. Quando x é menos 2, o resultado do y foi menos 4. Y agora vai ser 2 vezes menos 1, que é o valor do x para essa linha. 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Então, vamos ter, quando x é menos 1, y é igual a menos 2, certo? Bom, vamos pegar agora a parte, né, o zero e depois a parte positiva. Então, y vai ser 2 vezes zero, qualquer número multiplicado por zero vai dar zero, depois eu coloco o par ordenado aqui. Vamos seguir logo aqui. Então, y agora é 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, aqui a gente percebe que a função está dobrando, né? Eu pego o valor do x e dobro, é só isso que ele está fazendo. Nem precisaria, nesse caso, a gente construir essa tabela, porque é uma fórmula mais simples, né? Mas quando for uma fórmula um pouquinho mais complexa, aí é melhor construir a tabela. Então, vamos fazer pela tabelinha aqui, só para a gente compreender mais passo a passo. Bom, então vejam só, vou colocar agora, né, os pares ordenados. Então, quando x foi 0, o dobro de 0 continua sendo 0. Quando x foi 1, dobro de 1 foi 2. Quando x foi 2, dobro de 2, 4. Quando x foi 3, dobro de 3, 6. Então, vou colocar só aqui o par 0 com 0. 1, desculpa, não é 2. 1 dobrou, 2 com 4 e 3 com 6. Então, esses foram os pares ordenados resultantes, né, dos valores que eu peguei aqui no domínio e os valores do y que eu encontrei sempre a partir da fórmula. Essa fórmula é dada pela questão, certo? Esse é o primeiro passo, que é a tabela, exatamente igual que a gente fazia daquele outro lá, quando tinha os diagramas, né, de bolinha e tal, que a gente fez. Então, o que a gente faz agora? Eu vou fazer o segundo passo, que é marcar esses pontos aqui no plano cartesiano. Por isso que eu falei, a gente vai juntar as duas coisas que nós já vimos, ó, a parte do plano cartesiano com a parte de determinar se é função ou não. Mas aqui a gente já está dizendo que é uma função, então eu só quero construir o gráfico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar esses pontos aqui. Então, ó, menos 3 do x para o menos 6 do y. Então, a gente vem cá e localiza aqui, ó, menos 3 do x para o menos 6 do y. Então, a gente só faz aqui, ó, a ligação. Onde eles se encontram, eu vou marcar o meu primeiro ponto dessa função. Então, a gente já começa a dar a cara do gráfico dessa função. Segundo ponto, menos 2 para o menos 4. Então, eu vou pegar aqui novamente, menos 2 no x, até encontrar o menos 4 do y. Então, menos 2 para o menos 4. Próximo ponto é menos 1 do x com menos 2 do y. Então, volta aqui, menos 1 do x, encontra o menos 2 do y, certo? Próximo ponto, 0, 0. Esse ponto 0, 0, ele vai ficar justamente aqui na origem, ó. É onde começa tudo, 0 tanto para o x quanto para o y. Então, ele fica em cima do eixo, dos dois eixos, né? No cruzamento, na origem dos eixos coordenados. Depois eu vou para o 1 e 2. Então, a gente vem 1 no x, 1 tá aqui. E encontra o 2 do y. Próximo foi 2 com 4, e depois 3 e 6. Então, vamos lá, ó. O 2 aqui do x vai encontrar o 4 do y. E, finalmente, o 3 do x vai encontrar o 6 no y, certo? Então, a gente percebe aqui, ó, nesse caso, né, depois a gente vai ver quando que isso acontece, nem todas as vezes isso vai acontecer, mas nesse caso os pontos ficaram alinhados, exatamente, ó, na mesma direção. Eles estão na mesma
reta aqui, ó. Só que a gente não vai ligar esses pontos. Eu sei que já dá vontade da gente, ó, traçar a reta aqui, mas eu não vou traçar a reta. Por quê? Porque o meu domínio, a minha função, ela é constituída apenas desses 7 pontos. Está muito bem definido. Então, são esses 7 pontos. Ou seja, o meu gráfico da função vai ser exatamente esses 7 pontos. Então, acabou aí. Então, quando eu tiver o caso aqui que a gente falou, o domínio finito, esse domínio está definido. Eu sei quais são esses valores, eu conto quantos são esses valores. Então, o meu gráfico, ele vai ser definido por esses 7, nesse caso, por esses únicos 7 pontos. Então, esse é o gráfico da função. Então, bem tranquilo, né, para a gente perceber. Agora, se o D não é finito, eu não sei dizer quantos são os valores do meu conjunto D, porque ele é infinito, a gente pode construir a tabela da mesma forma, obter alguns pontos, certo? E o gráfico será constituído por infinitos pontos. E o que quer dizer infinitos pontos? Normalmente, infinitos pontos são constituídos por retas, né? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar. Então, a mesma função, a mesma regra, a mesma fórmula, tá? Y igual a 2x, não é a mesma função, é só a mesma fórmula. Por que não é a mesma função? Porque eu estou colocando agora exemplos com domínios diferentes. Aqui a gente tinha que o domínio era menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, o gráfico ficou assim. Aqui agora, o que que acontece? A fórmula continua a mesma, eu vou dobrar o valor do x, então a gente constrói a tabela do mesmo jeito, certo? E aqui eu estou trazendo domínios diferentes, certo? Então, aqui o domínio é intervalo de menos 4 a 4. Cuidado só com isso aqui, ó. Se eu coloco o domínio entre chaves menos 4 a 4, eu estou dizendo que o domínio é somente menos 4 e 4. Nesse caso aqui, a gente tem colchetes, ó, menos 4 e 4. Quando está assim entre colchetes, eu estou dizendo que ele vai do menos 4 até o 4. Todos os valores possíveis, reais, que existem do menos 4 até o 4. Então, são valores infinitos. Isso aqui não é infinito, isso aqui é finito, porque só tem 2 termos, tá? Entre chaves, é o menos 4 e o 4. Nesse caso aqui, quando ele está entre colchetes, eu estou dizendo que são todos os valores do menos 4 até o 4. Então, observem aqui, ó. Os pontos que a gente calculou ali, no exemplo anterior, eles estão aqui também, ó. Menos 3 para menos 6. Se vocês observarem, eles continuam aqui na reta, ó. O menos 2 para o menos 4, eles continuam aqui. Mas além desses pontos, tem todos os outros. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 1,5, 1,5, né? Quando eu dobrar, ele vai dar exatamente o 3. Apesar de não estar escrito, ele deu certinho em cima da reta, só que não estava dentro daqueles valores definidos no anterior. Então, por esse motivo, quando eu tenho aqui do menos 4 até o 4, a gente calcula alguns valores, pode ser até exatamente esses aqui, porque está dentro do meu domínio, né? Menos 3 até 3 faz parte, está dentro do menos 4 a 4. Só que eu não vou marcar somente aqueles pontinhos. A gente vai traçar a reta, a gente vai ligar todos os pontos possíveis. Então, por isso que fica na forma de uma reta, certo? Aqui no caso do segundo exemplo, a fórmula é a mesma, os pontos percebam que continuam os mesmos, só que agora o meu domínio é Z. Vamos lembrar o que é Z? Z são os números inteiros. E o que são os números inteiros? São aqueles números que não são decimais, vamos dizer assim, para ficar mais
mais claro, mais rápido, né? Aqueles números inteiros mesmo que a gente utiliza para contagem, além dos números negativos. Então, a gente pega a parte positiva e a parte negativa, só que somente de números inteiros, sem números quebrados, vamos dizer assim. Então, o que que acontece? Eu passo aqui o 4, ó, que foi até onde a gente pegou, e eu vou continuar. Então, eu calculei alguns valores, eu percebi qual é o comportamento desses pontos, e aí eu só continuei. Eu posso dizer aqui com certeza para vocês, ó, que esses outros pontos aqui que eu estou marcando também fazem parte, certo? Só que eles estão dentro desse intervalo. Eu não vou fazer uma reta aqui, porque no momento que eu traço uma reta, eu estou dizendo que esse termo aqui no meio também faz parte. Só que aí seria uma contradição minha, porque entre 1 e 2 não existe nenhum ponto dentro dos números inteiros, né? Nos números reais a gente sabe que sim, aqui a gente viu que 1,5 faz parte dos reais. Então, nesse caso aqui, a gente não traça reta. E no caso do domínio real, aqui sim, ó, acontece parecido com esse, porque são todos os números reais, todos os números que a gente conhece faz parte desse domínio. Então, qual é a diferença desse primeiro para esse último? A diferença é que aqui eu sei onde começa e sei onde termina. Então, a gente vem aqui, ó, do menos 4 até o 4 e a reta para. Eu começo aqui, ligo todos os pontos, mas eu termino aqui. Já no caso dos números reais, não. Ele chegou aqui, mas ele passou. Então, ele passa aqui. Eu não tenho um ponto definido que chegou aqui e acabou. Não. Ele continua, ele segue a reta. Então, aqui eu estou dizendo que o domínio é real. Basicamente, para vocês terem mais noção, o que, que a gente vai fazer, certo? Vamos fazer o seguinte: quando for real, a gente liga a reta, então, que é o caso do primeiro aqui e do último, que é esse de cá. E quando o meu domínio for definido, a questão me informou quais são esses valores do domínio, né? Ou quando esse domínio for número inteiro, aí ela vai ser constituída apenas de pontinhos, certo? Então, em resumo, fica assim: se o domínio é inteiro ou é bem definido, a gente só marca os pontinhos. Agora, se o domínio for um intervalo real ou o próprio conjunto dos números reais, aí a gente vai traçar a reta. Vamos ver um exemplo agora de domínio real. Então, ó, vamos construir o gráfico da função dada por x ao quadrado menos 5x mais 6, com domínio real. Então, agora, ó, a fórmula que a gente vai usar é essa aqui, já é uma segundo grau, quando tem uma potência, né, elevada a 2, só que agora o domínio em R. Então, aqui a gente já começa, ó, tá, o x a gente pega sempre no domínio, mas a questão não me informou quem é esse domínio, não me informou explicitamente, né? Como esse, ó, dizendo quais são os números que eu vou usar. Só me disse que é real. Então, aqui eu fico livre, a gente vai ficar livre para colocar os números que a gente quiser dentro dos valores de x, certo? Então, vamos fazer um combinado aqui, ó, de colocar pelo menos 5 valores. Aqui eu vou colocar 6, porque o desenho fica melhorzinho, mas vamos colocar pelo menos 5 valores, colocando um negativo, para a gente observar melhor como é o comportamento da função. Então, aqui eu vou colocar menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Ah, Pró, se eu quisesse colocar, vou botar sempre esses valores? Não, você pode botar os valores que você quiser, desde que ele seja número real. Nosso acordo é pelo menos um negativo, para a gente entender bem o comportamento da função, na parte do segundo quadrante, terceiro quadrante do gráfico, né? Mas fica livre para vocês colocarem o que quiserem. E pelo menos 5 também, para poder o gráfico ficar bonitinho. Então, vamos ter atenção agora nesse, ó, porque eu tenho x duas vezes. Eu tenho x aqui e eu tenho x aqui. Então, vamos trocar o x tanto aqui como aqui. Então, ó, aqui a gente vai ter que y vai ser igual a x, que aqui é menos 1, ao quadrado da fórmula, né? Menos 5,
vezes o x, que é menos 1, mais 6. Então, usamos a fórmula, agora a gente vai substituir esses valores. Menos 1 ao quadrado, 1, positivo. Todo número ao quadrado, o resultado sempre dá negativo, sempre dá positivo, desculpa. Até porque menos 1 vezes menos 1, né? Menos e menos vai dar mais. Agora, menos 5 vezes menos 1, mais 5 e mais 6. 1 mais 5, 6 mais 6, 12. Então, tá aqui. Quando o valor do x foi menos 1, a gente substitui aqui na fórmula e encontra o valor do y igual a 12. Vamos trocar agora por zero, ó. Y vai ser 0 aqui, 0 cá. 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 6. 0 ao quadrado, 0. Menos 5 vezes 0, 0, mais 6. 0 menos 0 mais 6, 6. Quando x é 1, a gente vai ter 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1, mais 6. 1 ao quadrado, 1, 5 vezes 1, 5, mais 6. 1 menos 5, menos 4, né? Menos 4 mais 6, 2. Bom, seguindo, a gente vai ter agora y igual 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6. Então, 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 2, 10, mais 6. 4 menos 10, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Mais dois valores só agora. 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 6. 3 ao quadrado, 9. 5 vezes 3, 15, mais 6. Tenho 9, devo 15, pago 9, fico devendo 6, mais 6, 0 de novo. E o y, finalmente, quando o x for 4, fica sendo 4 ao quadrado, menos 5 vezes 4, mais 6. 4 ao quadrado, 16. 5 vezes 4, 20, mais 6. Tenho 16, devo 20, vou pagar o 16, fico devendo 4, mais 6, 2, certo? Então, aqui a gente tem alguns valores traçados para essa função. Então, vamos marcar esses pontos aqui, né, no gráfico, tá? Então, o segundo passo é pegar os pares ordenados. Vou anotar aqui os pares ordenados, ó. Quando foi menos 1, y foi 12. Quando x foi 0, y foi 6. Quando x foi 1, y foi 2. Quando x foi 2, y foi 0. Quando x foi 3, y foi 0 também. E quando x foi 4, y foi 2. Agora, a gente vem para cá para poder marcar esses valores. Então, aqui a gente vai lembrar que corresponde ao x, aqui, né, ao y. Esse aqui está sem graduação, mas vamos marcar aqui esses pontos, ó. Menos 1 para o 12. Então, menos 1 está aqui. Vou indicar aqui menos 1. O 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É exatamente aqui, ó, 12. Então, vamos pegar aqui o menos 1, sobe retinho e encontra o 12. Ficou em cima da letrinha aqui, mas não tem problema. 0 para o 6. Aqui a gente vai lembrar que quando aqui é 0, eu vou marcar em cima do 6. Esse 6 é do y. Então, 3, 6. Vai ficar exatamente aqui em cima, ó, no 6, certo? Próximo ponto, 1 do x, 2 no y. Então, vamos pegar aqui, ó. Tô só indicando os valores aqui para a gente situar direitinho. 1 para o 2. Fica aqui em cima. 2 para o 0. Vai ficar exatamente aqui em cima, né? No 2. O próximo é 3 e 0. Opa, aqui também, em cima da reta.
E o último ponto é o ponto 4 do x para 2 do y. Então, a gente tem aqui o 4, vai até o 2. Pronto. Esses aqui são os pontos da função. Eu vou até realçar com outra cor aqui, para vocês visualizarem melhor. Então, os pontos da função são esses aqui, ó, que a gente encontrou, construindo a tabela, certo? Aí a pergunta, eu vou deixar só os pontos e acabou? Nesse caso, não. Por que não? Porque aqui o domínio é real. Lembra que a gente viu aqui? Real, eu vou fazer o quê? Traçar a reta. Por quê? Porque esses valores foram eu que escolhi. Menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Mas eu poderia pegar qualquer outro valor que também estaria certo e ia cair nesse mesmo gráfico aqui. Então, aqui, opa, chegou aquela hora, né? Aquela hora que vocês dão risada, que é a hora que eu tento ligar os pontos. Então, aqui, ó, meu Deus do céu. Vou tentar mais uma vez, viu, gente? Então, aqui, o que que a gente vai fazer? Ó, melhorou um pouquinho. A gente vai, finalmente, ligar esses pontos, certo? Então, ele fica mais ou menos nessa forma aqui. Claro que vocês vão fazer mais retinho, mais bonitinho, é porque aqui minha coordenação com a mesa não é tão legal assim. Então, vocês vão, ó, tchum, traçar o gráfico. E aqui eu posso seguir a reta porque eu sei o comportamento dela. Esse gráfico, ele segue o mesmo padrão. Então, eu já consigo perceber que ele vem, desce, chega até um determinado ponto, aqui eu até diria que ele faz um pouquinho mais uma curvinha assim, ó, e depois ele sobe, certo? Isso aqui a gente vai ver mais para frente um pouquinho, que não vai formar uma reta, isso aqui é o que a gente chama de parábola, tá? Então, mais para frente a gente vai estudar um pouquinho mais sobre os tipos de gráfico. Por enquanto, só vamos traçar os gráficos. Então, desculpem o desenho torto, tá? Mas, basicamente, é isso aí. Então, recapitulando, se eu tenho um domínio finito, definido por determinados pontos, eu vou marcar esses pontos e só, porque só são esses pontos que pertencem ao meu gráfico, à minha função. Se eu não tenho o domínio definido, definido quando eu falo assim, né, na questão de estar escrito quais são os valores, o meu domínio está definido, ele é real, só que eu não sei, eu não consigo escrever todos os números reais. Então, eu escolho alguns números reais, aqui a escolha nossa, e quando eu marcar os pontos, eu vou ligar esses pontos. Quando eu ligo os pontos, eu estou dizendo, ó, esses aqui foi eu que escolhi, mas tem outros infinitos pontos que também fazem parte dessa função, certo? Então, ok. Então, a gente entendeu aqui como que, se eu tiver uma fórmula, eu consigo fazer o gráfico de uma função, certo? Mas vamos agora pensar o seguinte, todo gráfico representa uma função? Sei que toda função tem um gráfico para representá-la, mas nem todo gráfico, de fato, representa uma função. Então, para isso, a gente vai lembrar o seguinte, vamos lembrar o conceito de função, lá na frente, né, que a gente falou, né, lá na frente. Então, para ser função, ele tem que ter todos os valores do x, lembra do domínio, tem que ter um único representante, um único correspondente no y. Então, ele precisa ter um único, ou seja, ele precisa ter e ele precisa ser único. Então, o gráfico precisa interceptar a reta no eixo X precisa interceptar o gráfico em um único ponto. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui, ó. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui X, eu tenho Y, e esse em vermelho aqui seria o gráfico da função, certo? Para eu ter certeza que para cada X tem um único Y, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar retas sempre verticais, assim, ó, perpendiculares a X. Percebam o que aconteceu com essas retas que eu tracei. Essa primeira aqui, ela tocou no meu gráfico quantas vezes? Lembra que o gráfico está em vermelho. Aqui tocou uma vez, mas nenhuma vez. Essa reta aqui, eu lembro que tem que pegar reta na mesma direção do Y, ó. Aqui ele tocou quantas vezes? Uma também.
Essa daqui tocou quantas vezes? Somente uma. E essa daqui, somente uma vez. Então, cada x que eu pego aqui tem apenas um valor do y, portanto, é função. Então, macete rápido para vocês, ó. Se eu quiser saber se é função, a gente traça retas perpendiculares ao eixo x, ou retas paralelas a y, tanto faz, é a mesma coisa. E se ela tocar no meu gráfico somente uma vez, é função. Cada reta toca apenas uma vez. Agora, veja o que acontece aqui, nesse segundo exemplo, ó. Aqui já foi traçada uma reta. Eu tenho essa reta aqui, o gráfico está em verde. O que que acontece? Ela toca... Deixa eu melhorar aqui, que eu fui coisar e acabei piorando, né? Baguncei demais aqui a situação. Então, eu tenho uma reta aqui, ela toca uma vez, a mesma reta, ó, uma vez aqui no verde e mais uma vez no verde. Então, quando isso acontece, eu estou dizendo que ele está infiel. Lembra da nossa conversinha lá atrás? Ele está infiel. Tem um x aqui que está tendo 2 valores de y, ó. Ele está tocando 2 vezes no gráfico. Se eu pegar cá, outro ponto aqui, também vai acontecer a mesma coisa, tanto aqui quanto aqui, ele está tocando 2 vezes. Então, aqui não é função, certo? Aqui, a mesma coisa, a gente percebe também. Esse marrom seria o gráfico da função, e aqui já tem uma reta, a gente percebe que tocou uma, tocou duas. Então, não é função. Ou seja, para ser função, basta a gente fazer retas na mesma direção do y, retas em pé, e observar quantas vezes essa reta toca no gráfico. Se tiver uma reta que toque no gráfico mais de uma vez, não é função. Ela só vai ser função se todas as retas que eu passar tocar no gráfico apenas uma vez, certo? Ou seja, a reta perpendicular deve interceptar o gráfico em um único ponto. Aqui sim, aqui não e aqui não. Portanto, esses dois aqui, esses dois gráficos não representam função, enquanto que esse gráfico aqui sim representa uma função. Então, vamos analisar isso aqui rapidinho, para ver se vocês compreenderam. Verifique justificando se cada gráfico abaixo pode ou não representar uma função. Então, aqui eu já comecei, ó, com duas retinhas. Aqui toca uma vez, aqui toca uma vez. Já é suficiente? Não. Eu tenho que testar no gráfico inteiro, ó. Tocou uma vez, tocou também uma vez só. Então, aqui é função, certo? É função porque tocou apenas uma vez em cada gráfico. Vou mudar a cor porque tá tudo azul, botar o laranja. Agora, nesse aqui a gente nem precisa de muitas retas. Quando eu traço uma só, de preferência reta, né, gente? Aqui e aqui. Tocou duas vezes. Se toca duas vezes, não é função, certo? Nesse caso, se eu passar aqui, ó, perpendicular, na mesma posição do Y, esse aqui tá pior ainda, porque ele não toca só uma vez, ele tocou 3 vezes. E eu preciso que toque apenas uma vez. Então, não é função, certo? Essa letra D. Essa letra D aqui, ó, testei o primeiro, tocou só em uma. Testo o segundo, tocou só em uma. Ok, tudo tranquilo, ó. Cada reta que eu passo, ele tá tocando apenas uma vez. Então, se isso acontece, é função, tá? Esse aqui também tá simples a gente perceber, ó. Cada reta que eu passo, tá tocando apenas uma vez. Portanto, também é função. E na letra F? Na letra F aqui, vamos começar daqui, ó. Tocou uma vez, tudo certo. Opa, retinho, não faça um torto que nem eu. Sempre tentar manter reto, né? Tocou uma vez, tudo ok, até aqui. Aí, quando eu chego em determinado momento aqui, ó, tocou uma, tocou duas. Pronto. É suficiente. Não precisa que todas as retas toquem duas vezes. Se eu traçar uma reta e essa uma reta tocar duas vezes, eu já consigo garantir que não é função, certo? Então, é bem simples. Quando eu te perguntar se um gráfico é função ou não, basta traçar retas e vocês vão indicar se ela está tocando no gráfico mais de uma vez.
Para finalizar, vamos só agora, já que a gente está falando de gráfico, né? Determinar o domínio e a imagem das funções através do gráfico. Para isso, a gente vai lembrar que o domínio corresponde aos valores de x, enquanto que a imagem corresponde aos valores de y. Pronto. Feito isso, a gente só vai olhar aqui, ó. Olha o meu gráfico. Esse gráfico vem aqui, sobe, vai reto e desce. Podia ter o desenho que fosse. Então, quando eu falo qual é o domínio da função, eu estou perguntando o x desse gráfico, ele começa em qual valor e termina em qual valor? Ele vai de onde até onde no gráfico? Então, se a gente olhar o x, ó, olhando o x, ele começa aqui no menos 5 sobre 2, o gráfico parou aqui, certo? Se ele parou aqui, tem um ponto dizendo que ele parou, nenhum valor cá para trás, nenhum valor antes do menos 5 sobre 2 faz parte desse gráfico. Então, ele vem, passeia aqui tudo, ó, e ele para onde? Olhando o x, ele para no 6. Então, o gráfico, o domínio, ele vem do menos 5 sobre 2 até o 6. Representando isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Menos 5 sobre 2 até o 6. Só vou dar uma observaçãozinha aqui no seguinte, isso aqui a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, mas vou até apagar aqui para vocês perceberem, ó. Observem que aqui a bolinha está fechada, quer dizer que esse número faz parte. Já aqui no finalzinho tem uma bola aberta, certo? Então, aqui a diferença é que a gente vai colocar esse colchete aberto, esse colchete ao contrário. Então, quer dizer que esse 5 sobre 2 aqui entra no conjunto, domínio, enquanto que o 6 não entra, mas ele é limite. Então, a gente coloca aqui, ó, ele vai do menos 5 sobre 2, bolinha fechada, então, fecha o colchete certinho, até o 6, bolinha aberta. Então, a gente deixa bola aberta, colchete ao contrário. Então, esse é o domínio. Ou seja, eu vou olhar o que no domínio? O x. Já na imagem, a gente vai olhar o y. Então, a imagem vai ser o quê? Eu vou olhar o y agora, ó. Y. Esse. Olhando o y, ele começa onde? No menos 2, aberto, ó, até o 3, sendo que o 3 está fechado. Então, vai ser aberto no menos 2 e fechado no 3, certo? Então, isso aqui é o domínio e a imagem. Domínio, a gente sempre olha o x, e imagem, a gente sempre olha o y. Mesma coisa vamos fazer aqui agora. Observe. Domínio. Domínio vai ser o quê? O que eu vou olhar no domínio? O x. Então, vamos aqui. O gráfico faz aqui, sobe e vem para cá, não importa. A gente só vai olhar onde começam os valores do x e onde terminam os valores do x. Então, eu venho, ó, ele começa aqui no menos 3 e termina aqui no 6. O gráfico, a gente tem que olhar o gráfico. O gráfico está aqui, ele passa por todos os valores aqui e termina aqui. Então, o gráfico começa no x igual a menos 3 e termina no x igual a 6. Então, ele vai do menos 3 até o 6. E a imagem, mesma coisa, só que agora eu vou olhar o y. Então, domínio, olha o x, imagem, olha o y. Então, o y, o menor valor possível do y, que tem ponto no gráfico, é menos 3. E o maior valor possível é o 3, certo? Então, vai ser, ó, menos 3 a 3. Então, quando eu pedir domínio e imagem, vocês vão me dizer, o gráfico começa o x, o domínio no caso, né, começa onde e termina onde? São os valores do domínio. E a imagem, eu vou olhar o y e dizer onde que ele começa e onde que ele termina. Ok, pessoal? Tem aqui uma atividadezinha para vocês. Podem dar print, aqui a mesma coisa, ó, construa o gráfico, a fórmula está aqui, y igual a 2x mais 3. A gente viu os dois passos para construir esse gráfico. O 2 também é para construir o gráfico, a outra fórmula está cá, ó, vocês precisam se atentar a essas questões da fórmula, tá?
3 também tem mais uma fórmula aqui, lembrando que f de x é a mesma coisa que y, tá? Então, se eu tiver f de x igual a 1 menos x ao quadrado, a gente já viu isso. Função de x, e a gente representa por y, é a mesma coisa. Então, aqui vocês vão traçar gráficos, e nessa segunda parte vocês vão me dizer, nesse A4, se esses gráficos representam funções ou não, e nessa 5, vocês vão me dizer qual é o domínio e qual é a imagem, certo? Então, cumpram com a atividade e na próxima aula a gente vai fazer a correção, ok, pessoal? Então, até mais, espero que vocês tenham compreendido bem. Até a próxima aula.